sábado, dia 12 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar todos muito bem, prontos para me ouvir, porque temos assuntos que podemos chamar de importantes, muito embora final de semana nada acontece na política brasileira, a não ser desgraças, né? Porque coisa boa nunca vem de lá. Principalmente nesse final de semana, onde a presidência da Câmara está vazia e o nosso presidente está no hospital. É sobre isso que eu quero começar dizendo, porque agora, cerca de uma hora atrás, saiu na CNN Brasil que o nosso presidente será transferido para Brasília e possivelmente terá que passar por nova cirurgia. Bem, eu estou gravando esse vídeo às 16 horas e 30 minutos aproximadamente. Segundo Rogério Marinho, a transferência dele se dará ainda hoje, no fim do dia. Ele deverá chegar em Brasília à noite. E o próprio Jair Bolsonaro anunciou, pelo menos é o que diz a CNN, que possivelmente terá que passar por nova cirurgia, o que é muito ruim. Não porque a cirurgia em si seja perigosa, seja aquela coisa gravíssima, nada disso. Porém, para uma pessoa que está praticamente com 70 anos de idade, ou completou 70 anos, né? 70 anos de idade, e completou ou vai completar agora, fiquei na dúvida, mas de qualquer forma, mas já passou por outras 6 cirurgias, claro que uma nova cirurgia acaba sendo preocupante. O vigor físico já não é o mesmo, né? O desgaste que ele sofre já por conta das 6 cirurgias anteriores é muito grande. Então, claro que uma nova intervenção preocupa. Ele está tranquilo, sorridente, como sempre está nessas horas. Em momento algum ele ficou aí choramingando, né? Chorando, muito pelo contrário, sempre se mostrou muito confiante, forte como ele é, e tenta, obviamente, nos trazer tranquilidade. E eu até acredito que realmente mereça tranquilidade da nossa parte, porém sabemos que uma cirurgia a mais não deixa de ser preocupante. De qualquer forma, temos que torcer por ele, porque é o nosso capitão fora de combate temporariamente, num momento onde o Brasil conservador precisa e muito da sua força, precisa demais da luta do maior líder da política brasileira. Penso eu que de todos os tempos não me lembro de ter conhecido um líder político como Jair Messias Bolsonaro. Por outro lado, claro, nossa preocupação maior é o de saber que nós estamos vivendo um país das maravilhas, né? Segundo eles. Uma maravilha que não existe a não ser no imaginário. Porque é uma coisa que, por exemplo, muitos ainda não perceberam, infelizmente, é que o Brasil vive hoje aí um sistema de mentiras ou de ilações, como eles gostam de usar. Eles gostam dessa palavra, ilações, né? Sem sentido. As 3 instituições nos faz de bobos, de trouxas, agindo como se estivessem rigorosamente dentro de um sistema democrático, quando, na verdade, essa palavra se tornou suspeita, dependendo da boca de quem está falando, né? Para se ter uma ideia, por falta de honestidade política e principalmente por falta de hombridade e caráter, após a bancada liberal, após a bancada do Partido Liberal ter anunciado que conseguiu reunir praticamente 260 assinaturas, sendo que o mínimo seria 257 para aprovação do requerimento de urgência do projeto de anistia,
aos presos de 8 de janeiro de 2023, evidentemente, o presidente da Câmara, o que ele fez? O Hugo Mota, numa atitude covarde, viajou para o exterior com sua família e avisou aos líderes dos partidos que só retornará ao Brasil após o feriado da Páscoa. Esse após pode ser dia seguinte ou na semana seguinte, vai saber. De qualquer maneira, é uma atitude covarde de quem sabe que está enfrentando uma pressão muito grande para que esse projeto seja pautado. A atitude de Hugo Mota serviu para esvaziar o plenário como forma de tentar reduzir a pressão da oposição. Com isto, os deputados só devem retornar a Brasília a partir do dia 22, após feriado de Tiradentes. A decisão aí foi tomada na quinta-feira, dia 10 de abril, o que significa que Hugo Mota e os parlamentares, a maioria deles, ficarão de folga por 12 dias longe do Legislativo, mas com seus salários sendo pagos rigorosamente em dia. E mais uma vez, estão nos fazendo de trouxas, porque qualquer trabalhador na vida privada, quando falta, o salário é descontado se não tiver uma justificativa médica. Mas eles não. Eles faltam quando bem entendem e justificam dizendo que estava visitando suas bases, o que é de direito do parlamentar. Mas, geralmente, isso é feito até mesmo no final de semana ou em outro dia qualquer, porque nós sabemos que o Legislativo trabalha somente de terça-feira após o almoço até quinta-feira na hora do almoço. Quinta-feira à tarde eles picam a mula e sabe-se lá para onde vão. Os trabalhos, entre aspas, claro, né? Nesses 12 dias serão comandados pelo vice-presidente da Câmara, o deputado Altineu Cortes, que é do PL do Rio de Janeiro, que já avisou que não tomará qualquer decisão sobre a anistia nesse período. Bem, se tomasse também não ia resolver porcaria nenhuma, porque não tem ninguém por lá para pensar em votação, seja lá o que for. A pressão está muito grande. Não somente pelo número de assinaturas colhidas pela oposição, que inclusive conta com mais de 100 assinaturas de parlamentares da esquerda e centro-esquerda, o que desagradou muito o Palácio do Planalto, né? E, claro, até a oposição prefere manter esses nomes em sigilo para não atrapalhar, não fazer com que eles desistam, né, de apoiar o projeto da anistia. Mas a pressão é muito grande também por conta do resultado da manifestação de domingo passado na Avenida Paulista. Muitas pessoas acreditavam que depois que o nosso presidente se tornou réu, vejam só que absurdo, se tornou réu por algo que não fez lá pela Corte Suprema, ele iria perder a popularidade. As mídias oficiais, aquelas que recebem, né, bufunfa, gorda, chegaram a levantar pesquisas dizendo que metade da população brasileira entende que o ex-presidente tinha responsabilidade no golpe de Estado, né? E que ele perderia num pleito contra o atual mandatário. Eles ajudaram, fomentaram e pensavam que com isso a manifestação de domingo passado iria ser igual à do PT, naquela manifestação do Anistia Não, onde quem lá estava era porque estava vendendo pipoca, camiseta do MST, algodão doce ou dormindo pelas ruas, porque o que tem de pessoas aí perambulando pelas madrugadas e dormindo nas ruas não é brincadeira, e a maioria deles de esquerda, diga-se de passagem, né? Sem querer aí apontar o dedo para ninguém. Mas fato é que o que estamos vendo nesta Câmara dos Deputados
é que somente existe urgência para votar projetos de interesse de cortes superiores, para aumentar o número de cargos comissionados, mais estrutura, mais poder e mais regalias para eles. Aí existe urgência para Hugo Motta. Mas para a anistia aos presos políticos que estão longe de suas famílias, sofrendo, que é inclusive um clamor do Brasil, pode ficar para ser discutido depois que ele for bater perna no exterior com o nosso dinheiro. Claro, não me venham com essa conversa de que ele vai bancar os custos de viagem. Não. A gente sabe que não é assim que funciona, não precisa ter meio neurônio para saber como a coisa funciona por lá. Agora, cadê a urgência para isto? Isto sim é uma urgência. É por isso que o povo está nas ruas, porque sabe que há 2 pesos e 2 medidas no Brasil. O povo brasileiro não aguenta mais ficar calado diante de tanta injustiça. Pior de tudo é vermos esses políticos, essas autoridades verbalizando coisas idiotas, acreditando que toda a população brasileira só se informa através da rede Plim Plim, que engole tudo o que aqueles blogueiros da platinada vomitam para a sociedade brasileira. Ou então a turminha da CNN, da Globo News, nos fazem de trouxas. E aí, eles veem essas autoridades aí pregando teorias da verdade hoje em dia e se contradizendo completamente com o que dizia no passado. Engraçado que eu até encontrei um videozinho hoje, um pequeno vídeo do ministro Gilmar, que vive mais em Portugal do que no Brasil, que eu quero que vocês assistam agora comigo para depois falarmos sobre o assunto. Prestem atenção. Eu não cometo nenhuma imprecisão ao lembrar aqui, estou lembrando de cabeça, mas eu fui agora à internet, uma declaração da candidata agora eleita presidente Dilma. Veja aí, as palavras têm força. E diz que a gente faz o diabo quando dá eleição. A gente pode entender essa expressão de várias formas. Mas fazer o diabo tem uma carga figurativa muito grande. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? O que significa fazer o diabo na eleição? E nós que temos a missão, presidente, de evitar abusos de poder político e de poder econômico. A despeito do discurso da Procuradoria, que deve deixar o processo correr. Não, tem que haver freios. Ou essa declaração de 26/10/2014 do ex-presidente Lula na presença da candidata. Eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a sua reeleição, a reeleição de Dilma. Repito. E veja o impacto disso na cabeça dos eleitores. Cada vez mais nós temos que chamar as coisas pelo nome. Nós temos sido muito tolerantes com muitas pessoas. Nós temos aceito em nome de uma certa imunidade. Mas veja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer: eu sou capaz de fraudar uma eleição? É preciso ter muito cuidado. As pessoas têm que ter responsabilidade. E pessoas que ocupam cargos públicos ou que ocuparam cargos públicos têm que se comportar com alguma dignidade. Não pode fazer esse tipo de afirmação, do que gera esse tipo de suspeita. Muito bem. Claro que muitos de vocês se lembram desse vídeo, né? Mas ao ver o ministro falando com tanto vigor, com tanta demonstração de severidade, de homem correto, justo, que segue a Constituição, só nos resta perguntar o seguinte: o que mudou de lá para cá, senhor Gilmar? O que aconteceu para que o senhor mudasse tanto?
como da água para o vinho. Se existe uma coisa que eu nunca me esqueço, inclusive, é porque esse mesmo ministro demorou tanto para devolver ao plenário da segunda turma lá do Supremo aquele processo de suspeição de Sérgio Moro, né, que tornaria a Lava Jato extinta, porque ele pediu vista. E para quem não se lembra, para quem não está lembrado, o ministro Gilmar, naquele processo que acabou destruindo, como eu falei, a Lava Jato, ele pediu vista no dia 23 de maio de 2019. Maio de 2019. E só acabou devolvendo ao plenário em 9 de março de 2021. Março de 21, quase 2 anos. Foi 1 ano e 10 meses que ele manteve o processo em vista. O que nunca aconteceu na história do Brasil. Vista, geralmente, antes da nova determinação da Suprema Corte, levava aí 3, 4 meses, até 6 meses. Agora dizem que só pode ficar em vista durante 30 dias. Mas nesse caso, Gilmar segurou por quase 2 anos. E eu me lembro que naquela época, muitos diziam que o que justificou essa demora foi o fato de que a idade do réu poderia influenciar a forma como o prazo para a prescrição do crime era calculado, reduzindo o processo, a pena, na metade, caso ele tivesse mais de 70 anos na data da sentença. O que era o caso do réu, hoje presidente. Quando eles finalizaram, quando eles determinaram que os processos do Inácio tinham que ir para a primeira instância de Brasília, certamente o tempo de duração do processo favoreceria o réu pela idade, ou por extinção do processo, por prescrição. Ou seja, eles tinham certeza que jamais aquele réu voltaria a ser preso. Tudo previamente pensado, calculado, quem sabe. Estou errado? Pode ser, mas é um chute. É a única coisa que pode justificar. Não? Bem, eu fiz questão de mostrar essa história do Gilmar Mendes como um exemplo de que não vivemos num país sério. Não podemos confiar naqueles em quem nós mesmos escolhemos para nos representar. Porque na maioria das vezes os deputados são obrigados a votar em bloco. Ou seja, o dono do partido decide se todos devem votar em conjunto, de uma forma ou de outra, de sim ou de não, ou se deixa cada parlamentar votar como quiser. O que faz com que muitas vezes um parlamentar, até conservador, vota a favor de uma pauta que não nos representa. Claro que os chefes de partidos agem dessa forma porque recebem pressão do Supremo, pois não existe um único dono de partido sem processos parados na mais alta corte. Por isso que eles deixam abrir partidos. Por que não deixaram o nosso presidente abrir o partido dele quando ele estava presidente? Vocês se lembram que ele criou um partido, mandou para o Tribunal Superior Eleitoral e o TSE proibiu a abertura do processo, do partido, inventando a conversa de que aquelas assinaturas tinham que ser reconhecidas, blá, 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 blá. Por quê? Porque o dono do partido, que seria Jair Bolsonaro, não tinha crime algum nas costas, não tinha pendência na corte. Mas hoje, tanto os presidentes de partidos, como o presidente da Câmara, presidente do Senado, todos têm rabo preso. Por isso eles não trabalham e não vão trabalhar a nosso favor. Como eu disse ontem, surgiu essa conversa aí de que estão pensando numa opção que não seja anistia, mas pode ser um indulto, ou anistia
restrita, não irrestrita, como foi em 79, anistia geral e irrestrita, né? Não, eles querem dar anistia só para os que estavam lá nos quartéis e os que foram depredar. Mas para os chamados líderes, ou seja, militares, presidente, assessores do presidente, não. Ou seja, eles querem escolher a dedo a quem dar esta anistia ou não. O nosso presidente já disse que a única coisa que nos interessa é o projeto da anistia. Não tem meio termo, não existe alternativa, até porque se houver uma outra alternativa, quem vai levar a fama é quem está lá no Planalto agora e que vai se passar por bonzinho. Então, essa fuga do Mota, fugiu de Brasília sim, é para tentar esfriar os ânimos, só que para o azar dele, a nossa manifestação de domingo passado e o que está acontecendo hoje no Brasil está sendo assistida lá em Washington. Eles estão conhecendo, estão sabendo, estão vendo o que está acontecendo. E por mais que possa demorar, por mais que o desânimo bata em nossas cabeças, podem ter certeza que virá alguma resposta mais dura de lá. Algo vai fazer com que esta situação tenha um revertério, seja lá qual for. Inclusive a esquerda já está também trabalhando para tentar reduzir as penas de uma forma que ninguém fique preso atrás das grades. Podem ficar em casa, com tornozeleira ou condicional, seja lá o que for. O que significa dizer o seguinte, para ficar mais claro, que eles tenham penas abaixo de 8 anos. Porque todo mundo que tem pena abaixo de 8 anos não fica atrás das grades. Foi o que aconteceu com o Daniel Silveira. Eles deram uma pena acima de 8 anos para ele ficar preso. E que já poderia estar em casa há muito tempo, né? Então não precisamos dizer que esse legislativo não trabalha para o povo, ponto final. Mas, para nós hoje o que mais interessa é acompanhar a transferência do nosso presidente lá do Rio Grande do Norte para Brasília e que Deus ajude, Deus ilumine, que ele não precise de nova cirurgia. Por isso as nossas orações estão com ele. Certo, meus amigos? Por hora, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, de verdade. Deixa aí os likes, se inscreva no canal, não desista, não esqueça de clicar aí no gostei, para dar visibilidade para o canal. E ajudem, quem puder colaborar, por favor, colaborem, dê uma força ao Terra Brasilis News para que a gente continue nesta batalha diária, ok? Desejo a vocês um excelente final de sábado, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.